Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, começando a terceira hora desta quarta-feira, 22 de novembro de 2023. E também boas-vindas a você que, além do FM 104,7, passa a nos acompanhar com imagens ao vivo aqui do estúdio da Rádio Justiça pelo YouTube. Entre lá, Rádio TV Justiça ao vivo, vai ter o link da Rádio Justiça para você nos acompanhar. Agora 10h04. Revista Justiça. Debate. Debate de hoje, violação dos direitos autorais. A violação de direitos autorais pela inteligência artificial é uma preocupação global que envolve diversos setores e atividades. Com o aumento do acesso à internet e também o crescimento das plataformas digitais, o compartilhamento não autorizado de conteúdo protegido por direitos autorais se tornou mais prevalente. Então, é possível combater isso? Temos penas para quem faz o uso inadequado da inteligência artificial e passa por cima dos direitos autorais? Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o advogado, ele é mestre em Direito, especialista em processo civil e inteligência artificial e professor universitário. Dr. Ulisses Juliano, seja bem-vindo, bom dia. Bem-vindo, Sérgio, bem-vindo, Fábio, bem-vindo a todos os ouvintes e os espectadores aí pelo YouTube. É sempre um privilégio estar aqui na Rádio Justiça e muito bem acompanhado como hoje, me sinto honrado. Também está conosco o jornalista, autor premiado por 2 romances, criador de um curso online de técnicas para escritores, Fábio Barreto. Bom dia, Fábio. Bom dia, Sérgio. Bom dia, doutor Ulisses. É um prazer, um privilégio estar aqui na casa pela primeira vez. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão nos acompanhando por todos os meios digitais e radialísticos no dia de hoje. Exatamente, a internet tomando conta da nossa vida e também a inteligência artificial cada vez mais crescente, né, professor Ulisses? Sim, a internet já é um componente essencial para a existência humana. A gente hoje temos já uma geração que já nasceu na internet, né? Ela já nasceu utilizando a tecnologia. Eu conversava antes do programa com o Dr. Fábio. O Dr. Fábio me falava sobre o seu filho que utiliza o celular diariamente. O meu filho também faz uso do celular. 5 anos de idade, os meninos já baixam jogos. Já. Se a gente não colocar alguns entraves, eles fazem compras, negociam por meio da internet. Então a internet é de fato algo que faz parte da nossa existência e a gente precisa saber lidar e lidar da melhor forma possível, podendo extrair dela o que for de melhor e também poder nos precaver de alguns riscos que ela pode nos trazer para a nossa família. É o famoso, a internet veio para ficar, né? E a inteligência artificial, professor, vem crescendo também, tomando conta assim da vida das pessoas, o direito também sendo muito questionado, a utilização da inteligência artificial, e daqui a pouco a gente chega nos direitos autorais. Sérgio, realmente é de fato uma tecnologia muito potente, né? Quando eu ministro aula, quando eu estou palestrando sobre o assunto, eu comparo a inteligência artificial com a tecnologia que a gente desenvolveu para fissão nuclear. Você pode utilizar essa tecnologia para fazer uma bomba atômica ou pode utilizar essa tecnologia para fazer uma usina nuclear de energia limpa. Vai depender do seu uso, mas ela te dá muitas possibilidades. A inteligência artificial é uma tecnologia disruptiva da mesma forma. Ela veio para mudar a existência humana, a forma que a gente se relaciona, a forma como que a gente trabalha. Aqui nesse momento, independente se a gente autoriza ou não, se a gente quer ou não, tem tecnologias, seja pelo YouTube, seja pela rádio, que estão captando todas as informações, todas as discussões que estão sendo e serão realizadas durante esse programa. Então, está para além ali do nosso querer. A grande discussão hoje é como regular essa tecnologia, Sérgio. E eu já adianto que é um desafio hercúleo, tá? A União Europeia vem tentando, os Estados Unidos vem tentando, o Brasil, né, eu fiz parte aí como ouvinte, colaborador da Comissão de Inteligência Artificial durante todo o ano passado. Nós temos um projeto de lei em tramitação, 2338, no Senado, só que é muito difícil, Sérgio, regular essa tecnologia, porque, primeiro, ela é muito mutante, né? Ela evolui rapidamente, ela evolui em cima do que ela já acabou de produzir e, para além disso, se você regular também demais, Sérgio, esse país vai ficar
como que eu vou dizer, ele vai ficar para trás, ele vai ficar prejudicado em relação a outros países que não regularam. Então, temos aí um desafio, temos outras alternativas do que uma legislação geral. Hoje já está sendo por isso que está tendo muita discussão. Foi aberta uma nova comissão no Senado para rediscutir o projeto de lei que ainda nem foi votado, né? Porque estão sendo discutidas novas formas de regular não a tecnologia, mas de regular a aplicação da tecnologia. Dela, exato. Entendeu? Então, é um desafio muito grande, Sérgio. Eu tenho certeza que ainda o será para muitos de nós. E para você, Fábio, como escritor, né? Conta um pouquinho da sua vida, como é que foi essa iniciativa de se tornar escritor e como vem acompanhando o uso da inteligência artificial. Sérgio, eu já volto. Eu só queria comentar uma coisa que o Dr. Ulisses falou, quando ele diz da questão, né, de comparar a inteligência artificial à fissão nuclear, a gente pode colocar num termo mais simples, né? Vamos transformar isso em como controlar a palavra. A palavra pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal, e nós ainda estamos lutando para regulamentar ou para tentar controlar o uso da palavra na internet, que é uma coisa simples, né? Estamos acompanhando o caso daquela influencer, a VTube, que está sofrendo com ataques gordofóbicos à filhinha dela. Então, você não consegue hoje nem controlar o que as pessoas dizem, o que a inteligência artificial vai fazer. A inteligência artificial aprende com ela mesma. Ela aprende com a evolução da tecnologia ao redor dela e com o que a gente faz. Então, é uma mega esponja, né? Ela está sempre vendo tudo isso. Então, a questão da regulamentação, a questão de entender como a inteligência artificial pode ou não nos afetar, é mais uma questão de como entender o uso humano. O que o humano vai fazer com isso? Como o Dr. Ulisses bem colocou, qual é a finalidade dessa tecnologia? Qual é a finalidade dessa ferramenta, que é mais uma ferramenta que a humanidade criou, né? Então, o grande ponto aí é a gente entender o uso dela. Nós temos usos fantásticos que a gente vai discutir aqui ao longo do programa, mas tem gente que só vê o lado ruim, tem gente que está tentando ver só o lado bom, e eu acho que a questão da regulamentação ela é importante para que a situação não fique livre, né? Para que qualquer um faça o que bem entender. Então, eu só queria complementar esse ponto muito bem colocado pelo doutor. Agora, então vamos lá, falando da sua vida de escritor. Sérgio, eu comecei a escrever, eu sou jornalista, vou só comentar, é uma coisa pessoal, mas o querido Sérgio Duarte e eu fizemos faculdade juntos de jornalismo, e eu escrevo desde 96 como jornalista, então escrever sempre foi parte da minha vida. E em 2015 eu comecei a, de fato, escrever literatura. Eu morava nos Estados Unidos, tinha várias ideias na cabeça, falei, vou me arriscar, vou ousar ser escritor. E aí eu já queria entrar numa coisa, doutor Ulisses, porque desde cedo, nessa carreira, o primeiro problema que o autor publicado enfrenta não é vender o livro, é a quantidade de PDFs e livros piratas que se propagam pela internet após o momento da venda. Na nossa época de faculdade, já que ele citou isso, nós tínhamos ali, ia lá na Xerox, a Xerox, professor? E tinha lá os livros xerocados, a gente falava assim, né, para o uso. Ali já tínhamos uma violação do direito autoral, né? E aí essa violação evoluiu, ela evoluiu para o ponto de, o livro foi publicado no dia seguinte, centenas de sites já têm esse livro em PDF de forma gratuita, que é outra violação. E aí eu penso, se hoje a inteligência artificial me ajudar a rastrear esses livros e ajudar a retirar esse material da rede, já estou vendo um ponto bom. Mas é possível isso com a inteligência artificial, professor? Bem, primeiro, essa questão de professor disponibilizar Xerox, eu sou suspeito, prefiro não falar para não gerar provas. Vamos entregar os segredos. Né? Mas eu falo isso porque eu sou professor, né? E o professor acaba tendo que utilizar, né? Principalmente no Brasil. E aí, Fábio, é um grande desafio mesmo para a educação brasileira, num desafio de tanta desigualdade. Por exemplo, no curso de Direito, você pede para o aluno para ele ler um capítulo de um livro de R$300, de R$250. É completamente inviável. E é uma aula, quando o aluno tem 6, 7 por semana, então é completamente inviável. Isso não justifica a pirataria. Quando você fala sobre pirataria, eu lembro, me veio à memória aqui,
Vocês são novos, vocês não vão lembrar dessa situação, mas... Bondade, obrigado. Mas eu lembro de uma cena que ficou muito marcada, do Zezé de Camargo, ele revoltadíssimo, quando ele vai lançar um novo CD dele, ele sai da gravadora e tem uma banquinha vendendo o CD pirata que ele nem tinha publicado, Fábio. O CD ainda não tinha sido publicado e já tinha uma pessoa ali com uma banquinha na frente do estúdio, na frente do prédio ali da gravadora, já vendendo. A inteligência artificial hoje, ela vai facilitar e muito esse rastreamento, com certeza. Agora, a gente tem desenvolvido sistemas de criptografia justamente para que esse livro não seja disponibilizado de forma indevida, de forma ilegal, né? É muito complicado, é um desafio. Eu acabei de finalizar o mestrado, foram 2 anos e meio de pesquisa, de leitura, de dedicação ali intensa para produzir a minha dissertação, que eu quero publicar. Ela está em vias de editoração, só que realmente é um desafio hoje para um autor sobreviver ali diante de um cenário em que a ilegalidade está aí e ele quase que não tem como se defender, né? A inteligência artificial está sendo utilizada nesse sentido para rastrear, mas a habilidade de fazer o mal feito, e eu nem digo isso do brasileiro, eu digo do ser humano, é uma coisa incrível, né? Como eu falei desse exemplo do CD do Zezé de Camargo, hoje autores têm esse mesmo problema, escritores têm esse mesmo problema na produção do seu trabalho, né? Ainda até me lembrou do filme, né? Filhos de Francisco, que foi apresentado num voo presidencial, já era uma cópia pirata, né? Olha aí, no voo presidencial. Isso não acontece, isso acontece em todas as formas de entretenimento, especialmente. O cinema passa muito por isso, né? Toda aquela cultura de baixar o episódio de TV, a própria legenda. Isso não é uma crítica, isso é apenas uma realidade do que acontece. Muita gente não assina nenhum canal a cabo ou não vai mais ao cinema e faz esse download. Virou praticamente uma cultura. Mas rapidamente, para voltar à questão que eu fiz ao senhor, professor Ulisses, a inteligência, só se ela for treinada, né? Ela pode fazer o objetivo que o Fábio citou aqui, de fazer a busca por cópias piratas, por trechos utilizados de algum lugar. O senhor acredita que a inteligência vai poder fazer esse papel também, de ajudar? Eu vou ser honesto. Ela tem condição de fazer? Tem. É viável? Não. Não é viável porque pelo número de possibilidades que você pode alterar aquele material. Sim. Então, você baixa, por exemplo, um excelente livro do Fábio, né? Você comprou na Amazon, inclusive eu recomendo. Você comprou aquele livro na Amazon, numa livraria da sua preferência e tal. Você baixou aquele livro ali no formato em PDF, comprou, você tem o direito de possuir aquele livro. Acabou. Uma pessoa comprou o livro ali por R$30, R$40, ela pode revender aquele livro, por exemplo, por R$5. E não tem limite, ela revende por 100 vezes, 200 vezes, deixa lá disponível e o pessoal vai comprando por R$5, por exemplo. Então, e aí pode ir alterando esse PDF, altera o nome do PDF. A inteligência, tira o autor, tira o nome, a inteligência reescrever. Faz algumas pequenas alterações ali que vão confundir ali o rastreamento daquele arquivo. E vários formatos de arquivos também, que não só o PDF, CBR, EPUB, EMOB. O que é isso tudo que você está falando? São arquivos de textos. São tipos de livro. Então, cada leitor vai ler um tipo de arquivo diferente. Por exemplo, o doutor falou muito do PDF. Uma dica, e-book não é PDF. Se você está comprando um PDF, ele não é um e-book. Os e-books, eles são arquivos específicos, diagramados, feitos para serem lidos ou no celular, ou no seu tablet, no seu Kindle, no que for. Então, por exemplo, o doutor falou sobre a pessoa comprar esse livro e poder sair revendendo. Realmente, isso é plenamente possível. Mas, por exemplo, a Amazon, ela tem uma opção que se você clica que você vai proteger esse arquivo e não permitir a retransmissão dele, você já não consegue fazer. Então, o que acontece? O que acontece é alguém ou pegar um livro físico e usar um sistema de OCR e escanear o livro inteiro, transformar num arquivo digital, num PDF, e colocar nesses sites, ou
transformar ele em outros tipos de arquivo. Concordo plenamente, doutor. Mas, por exemplo, a Amazon protege. Então, é até uma parte de cultura do leitor de saber que se ele está comprando um PDF, ele não está comprando um e-book. Né? O e-book é um outro formato que é feito pelas produtoras de e-book. Então, a Amazon não vende PDF. A sua loja preferida não vai vender um PDF. Um e-book tem um outro formato. Então, a gente também tem que ajudar o leitor a desenvolver essa cultura. E é óbvio que, vamos parar para pensar, se eu for muito gentil em falar livros de R$30, é muito difícil hoje você achar um livro nesse valor. Livro hoje custa R$50, R$60, infelizmente. E o que acontece? Dá para eu falar, assim como no ambiente universitário, olha, leitor, você quer ler todos esses livros esse mês, você vai gastar R$400 em livro. Isso não é a realidade de quase nenhuma família brasileira, de quase nenhum jovem brasileiro, que o jovem é o que mais lê. Então ele vai procurar alternativas. A saída seria baixar o valor dos livros, já foi tentado, nem tanto. Então, assim, é uma questão muito complexa, né? Mas eu acredito que com a evolução da tecnologia e da IA, a gente consiga, pelo menos, garantir mais a privacidade, o direito do autor. Porque o autor, ele vive da venda de um simples livro. Para quem não sabe, o autor recebe, em média, 10% do preço de capa. Então, se você pagou R$60 num livro, o autor vai receber R$6. E aí você fala, você está deixando... não vai fazer diferença para o autor. Quando você soma 1000 livros, faz diferença. E muita gente tem aquela teoria do... a pirataria ajuda a promover o seu livro. Será? Porque se essa pirataria não gerou um debate ou levou à compra de livros, ela não está ajudando o livro, ela está tirando o sustento do autor. Então, é uma situação muito complicada. A inteligência artificial vai começar a ser muito... vai ser um grande tema daqui para diante por conta da violação do direito e também pela questão da criação de novos livros com o uso da inteligência artificial. E nós já tivemos o caso disso, não foi livro, foi uma ilustração, no Prêmio Jabuti desse ano, que uma capa de livro foi desclassificada depois que foi identificado que houve o uso de inteligência artificial na construção daquela imagem. Então, você vê, já virou um protagonista. E tivemos até recentemente, né, professor, uma escritora e outros 2 autores, a escritora Sarah Silverman, processando a OpenAI e também a Meta nos Estados Unidos sob acusação de violação de direitos autorais. O trio alega que ambas as companhias usaram os livros deles para treinar modelos de inteligência artificial do ChatGPT, e eu vou falar aqui em português do Llama. Seria essa a pronúncia, Fábio? Llama, L-L-A-M-A? É a lei de direito autoral lá nos Estados Unidos. E a Sarah Silverman, só para dar um contexto, ela não é uma simples escritora, ela é uma comediante de grande porte. Ela é um dos maiores nomes da comédia dos Estados Unidos. Então, não é um processo leve, não, é um processo de peso. É alguém que traz a mídia junto, é alguém que traz uma base de fãs imensa. E o que acontece? Qual é a lógica? E, doutor, por favor, me corrija se eu estiver errado. A lógica do treinamento do ChatGPT é que eles treinaram a ferramenta com um número imenso de livros, textos, obras, de tudo que estava disponível na internet até o momento do lançamento do ChatGPT. E a promessa dele é que dali para frente ele não foi mais atualizado com nada que foi colocado lá. Mas a acusação da Sarah Silverman é de que os livros de comédia dela foram utilizados ali naquele treinamento. Não só dela, de muita gente. O ChatGPT não abriu essa lista, né, até onde eu entendo. Então, o grande ponto é esse. Quem foi usado? Eu fui usado? Não sei. Não tem como saber. E ela está fazendo essa acusação, que parece ser válida. Agora, foi usado para treinar. Se eu chego e falo assim, eu coloco um texto meu lá, eu coloco 5 parágrafos e falo, reescreva ao estilo Sarah Silverman. Ele faz. Ele me dá um texto com alguns vícios que ela tem, ele não me traz um texto da Sarah Silverman. Assim como se eu pedir um texto com o estilo de Stephen King. Ele vai me trazer... Fiz isso ontem, como teste para o nosso debate. Ele me traz... Você percebe que ele muda verbos, ele muda escolhas lexicais, ele muda algumas estruturas para remeter ao estilo daquele autor. E ao final ele coloca, lembre-se que isso é só uma referência, isso não é um texto do autor, que é curioso. Então, assim, ele tinha que partir de algum lugar. Se estava certo ou se estava errado,
é exatamente o ponto da discussão, mas que ele partiu de textos já existentes para aprender como esse pessoal escreve. Agora, se você chega lá e fala, escreva ao estilo de Fábio M. Barreto, ele vai mudar uma coisa e outra, porque ele não sabe direito que eu existo. Vamos lembrar, essas plataformas foram feitas com referências mais internacionalizadas. E aí a gente entra em toda aquela questão da inteligência artificial sendo usada para imagens, que é aquele perfil que pegaram muito mais fotos e referências de pessoas brancas. Então, tem muita acusação de que essas ferramentas têm uma faceta racista. Então, a gente tem que pensar, o treinamento, o que foi? Foi um mundaréu de referências sendo colocado ali para que a máquina aprendesse. Professor, e sobre essas acusações assim que surgem, né? O senhor tem livro publicado também, professor? Eu tenho um livro, não o livro inteiro, eu tenho um capítulo de livro publicado. Né? Já foi parar lá na inteligência artificial, será, professor? Com certeza. O que as pessoas precisam entender da inteligência generativa, como o ChatGPT, como o DALL-E, como várias outras, é que ela não vai produzir conteúdo apenas no momento do treinamento, como o Fábio acabou de falar. Ela está produzindo conteúdo constantemente. Toda vez que você pesquisa, então quando o Fábio, ele acabou de fazer isso, ele deu para o ChatGPT o conteúdo próprio, de graça. Então quando ele coloca ali um capítulo do livro dele, partes do livro dele, pede para utilizar aquela parte, o ChatGPT já pegou aquilo ali naquele momento. Nunca tinha pego, mas naquele momento. Por quê? Como o Google, o ChatGPT é um grande captador de dados. Então, essa é a grande lógica do ChatGPT. Ele capta dados constantemente. Então, quanto mais nós temos uso do ChatGPT, mais dados ele está captando para produzir diversos outros conteúdos. Então, até ontem, um exemplo, talvez o ChatGPT não tinha nada do Fábio. A partir de ontem ele já tem. E não tem como mais o Fábio reverter isso. Já está lá. Então, como o ChatGPT vai utilizar isso, aí é uma questão que bate na questão da transparência. Esse é o grande problema da inteligência artificial. Porque os criadores, eles não abrem para dizer como que esse treinamento, como que essa captação de dados, ela é realizada. Uhum. Então, por isso, na sua pergunta, Sérgio, muito bem feita, parabéns, a gente tem esse grande problema na legislação, que é, primeiro, você não sabe como que é captado esses dados. Em não sabendo como que é captado, você não sabe como regular. É o uso. Exato, e como regular. Se você não sabe como regular essa captação, fica livre. E tudo que essas empresas estão fazendo, ela está fazendo sem transparência. Ela faz, não, isso aí é direito industrial, segredo industrial. Eu não posso revelar e tal. E isso vai acontecendo. E todos nós estamos sendo utilizados literalmente como um produto da inteligência artificial para gerar dados. Então, quando você pesquisa na internet, quando você compra, quando você conversa no WhatsApp, tudo que você faz na internet, todas as fotos que você publica no Instagram, dados, você está produzindo conteúdos para que a tecnologia utilize isso a seu favor ou contra você. Nós chegamos num nível, Sérgio, em que o Spotify, por exemplo, ele induz você a gostar de estilos de música que você nunca gostou. Como que isso está sendo feito? Isso vai acontecendo de forma... É por isso que eu falo que essa tecnologia é muito forte. Vai acontecendo de forma pausada. Paulatinamente, você vai começando a receber músicas de nichos, de estilos musicais diferentes. Então, vamos supor, o Sérgio gosta de MPB. O Sérgio não gosta de pagode, o Sérgio não gosta de samba, o Sérgio gosta de MPB. Só que agora o Xande de Pilares, que é um pagodeiro, todo mundo conhece, um excelente cantor, um excelente artista, lançou Xande Canta Caetano. É um cantor de samba, um cantor de pagode que está cantando um dos maiores artistas da MPB. Então, o Spotify, olha, eu sei que você não gosta de samba, mas ouve essa música aqui, vê se você... Quando dá fé, você está ouvindo samba do Xande, ele te indica um do Jorge Aragão. E essa indicação, com certeza, com remuneração, né? Com certeza. O Spotify recebe para fazer a indicação. Com certeza. Por que ele faz isso, Sérgio? Isso o Spotify revelou. Ele faz isso porque é uma estratégia. Se você só ouve MPB, você chega num ponto que você cansou.
Já ouviu muito MPB, começa a cansar. Beleza. Agora, se você ouve diversos estilos de músicas, você passa o dia todo ouvindo. Então, você não sai do aplicativo, você fica ali consumindo o aplicativo, gerando mais dados para o aplicativo e gerando renda para o aplicativo. Então, a gente está num cenário em que nós, literalmente, Sérgio, estamos sendo manipulados por essa tecnologia. Agora, eu deixo muito claro para o ouvinte, para o telespectador, pelo YouTube, que essa manipulação não é da inteligência artificial. A inteligência artificial não é independente, ela não pensa por si só, ela não pensa primeiro. Ela faz o que alguém manda ela fazer. Ela está sendo conduzida, Sim. ela está sendo controlada, ela está sendo gerenciada pelas grandes Big Techs. A gente está vendo essa discussão aí da OpenAI, da Microsoft, da Meta, o próprio Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, discutindo a tecnologia. Por quê? É uma tecnologia que chegou para mudar tudo. Tudo que está posto está sendo alterado ou impactado por essa tecnologia. A gente fala muito de chat GPT, mas temos outras inteligências também, então. Sim, não, a inteligência artificial, ela é um conceito, é uma tecnologia, é um tipo de tecnologia. Nós temos diversos tipos de tecnologias nesse sentido. Por exemplo, nós temos já na China canais que estão sendo canais de TV em que a âncora ou o âncora é um avatar criado por inteligência artificial que fica 24 horas por dia passando notícias. São os influenciadores digitais, né? Eles não existem. Eles não existem. Eles foram criados pela tecnologia, vai passando ali o prompt para a tecnologia vai lendo notícia, mas de uma forma interativa como um humano faz. Então, hoje, se eu sou professor, eu produzo conteúdo audiovisual, se eu quiser criar hoje 10 horas, 20 horas, 30 horas de conteúdo na internet, utilizando a minha imagem, eu consigo fazer isso por meio da inteligência artificial. A gente está chegando nas eleições, 2024, eleições municipais, e a gente vai ter um impacto muito grande disso. Tivemos os 2 partidos que foram para o segundo turno na Argentina, revelaram que utilizaram inteligência artificial para influenciar seus eleitores. Como? Que forma? Eles captam os dados, aquilo que a gente falou, para saber quais os gostos dos eleitores e produzem conteúdo de acordo com o interesse dos eleitores. A criação de perfis, a identificação de perfis, a identificação de costumes, de práticas de consumo, o lado político, tudo. Isso que o doutor falou, essa questão de... Nós estamos fazendo isso, né, eu mudo um pouco a questão de estamos sendo usados. A gente gosta disso. A questão de superexposição que a sociedade atual se propôs, de Instagram, de Twitter, de Facebook, de colocar tudo na internet, é óbvio que as empresas vão pegar isso. Qual seria, não estou gostando disso? Sai. Para de postar foto com todas as suas roupas no Instagram. É claro que o Instagram sabe o estilo que você gosta, a cor de roupa que você gosta, qual loja você consome, está tudo ali. Né? Então, nós também somos culpados dentro dessa circunstância. Mas essa questão de usar a inteligência artificial para definir perfil, definir público, ela já vem sendo feita há muito tempo. O que acontece? Inteligência artificial é o conceito de que a máquina está pensando ou executando uma tarefa que seria impossível para o humano. Vou dar um exemplo. A New Balance queria fazer uma ação nos Estados Unidos porque ela era um tênis de tiozão. Tênis velho, que ninguém queria, e eles queriam falar com o público novo. Eles colocaram um espelho com uma câmera no Sorro, que é um bairro muito trending de Nova York. E o que é um bairro trending? É um bairro com gente, com artista, com músico, é um bairro bacana, um bairro chique. E eles colocaram essa câmera e queriam identificar quem era diferente. E aí eles pensaram quantas pessoas nós precisamos ter ali naquele espelho para ver essa pessoa e como nós vamos avaliar se essa pessoa é ou não diferente. Era impossível. Eles usaram uma câmera, inteligência artificial, mapeando pessoas por uma semana, definindo padrões e chegaram à conclusão de que quase todo mundo lá usava preto. Ou cinza. E aí eles começaram a pegar as pessoas e viram os padrões as pessoas que saíam do padrão. E aí entrou a ação de fato. Essa câmera estava ali, New Balance e tal. E aí a pessoa, veja se você é fashion, se você tem a sua própria moda. A pessoa parava lá, a inteligência artificial
fazia toda a mágica dela, checava as roupas dessa pessoa contra esse banco de dados e se identificava que essa pessoa estava fora desse padrão preto e cinza, pum, aparecia uma celebração, você tem sua própria moda, tá aqui um tênis para você. Dava para fazer isso com seres humanos? Não. Instantaneamente, em menos de 20 segundos, a máquina fazia isso. Então, isso é inteligência artificial. Quando nós usamos o mapa no nosso telefone, o Uber é inteligência artificial. Um médico hoje fazendo uma cirurgia à distância tem inteligência artificial ali. Então, a inteligência artificial já vem sendo usada há um bom tempo. O que aconteceu agora? ChatGPT, Bard, OpenAI, programas de imagem, tudo isso fez com que, olha, agora vamos voltar a olhar para a inteligência artificial. Nós somos meio que da mesma geração. Aí, pra gente, era Skynet, Exterminador do Futuro. Sim. As máquinas vão tomar conta e vão matar todo mundo. Hoje, não. Que roupa será que eu uso hoje? Pergunta no Google e no Bard, onde for. Assistente virtual, né? Assistente virtual. Então, a inteligência artificial ela já está presente em diversos momentos. Hoje mesmo, o Photoshop, uma grande ferramenta de manipulação de imagem, ela consegue fazer extrapolação de fotos ou de cenários ou de coisas com um clicar de um botão. Você seleciona a área e escreve sol. Ele coloca um sol ali para você. Gramado com flores. Gramado com flores. Então, a inteligência artificial, por esse aspecto, ela ajuda a executar uma série de atividades que o humano ou demoraria muito tempo, ou precisaria de muita gente, ou não daria para fazer. Então, a gente também tem que olhar esse lado, sabe? De que é uma tecnologia, um conceito, é uma ferramenta que já está no nosso dia a dia. Agora nós estamos pensando em direito autoral, estamos pensando em direito de imagem, estamos pensando em captação de dados sem autorização. E aí eu queria discordar do doutor na questão, ou discordar ou não, vamos processar então o ChatGPT. Ontem eu fui lá, eu coloquei o texto que o senhor falou, até ontem não estava lá. Ontem eu coloquei e perguntei para o ChatGPT, esse texto agora faz parte da sua base de dados? Ele não. A minha base de dados foi criada até o ano tal, 2020. Até 2020, e dali para frente o treinamento ocorre de outras formas, não com os textos ou ideias colocados pelos autores, pelos usuários. Aí eu abri uma outra janela. O que você sabe sobre o texto tal, do autor tal? Não, até a formação da minha base de dados, esse autor não estava lá, esse texto não estava lá. E eu tenho esses prints, eu fiz isso justamente porque eu antecipei que isso surgiria, porque eu ouvi pessoas dizendo. E aí eu fui lá, peguei um parágrafo, coloquei e falei, você sabe de quem é esse texto? Ela, não, esse texto não está na minha base de dados. Então, por várias vezes, o ChatGPT me disse, e aí pode ser uma grande propaganda enganosa, e aí tem um processo aí, pessoal. É janeiro de 2022, ele afirma que é a última atualização. Então, ele diz que esses textos não estão lá e que cada janela de interação é independente, não é utilizada para esse treinamento. E aí fica essa discussão, porque ele diz que não. As pessoas dizem que sim e possivelmente sim. O ChatGPT está enganando propositalmente e não está sendo transparente, não só o ponto de não te contar. Ele categorizou que esse material não entra. E aí eu fico pensando, pô, aí é sacanagem. Aí nós estamos sendo levados a ter uma sensação de segurança com a nossa informação, com o nosso dado, com o meu texto que eu coloquei lá. Por favor, revise. E ele é uma ótima ferramenta de revisão de português, tá? E em inglês também. Então, isso aí já passa para enganação. Não passa nem para o uso não transparente. Passa para enganação, claro. Fala, professor. Olha, Fábio... E esse eu não sei responder, né? Eu passo para os especialistas. Fábio, eu sei que você não é inocente e eu sinto te dizer que não é que você foi enganada. É porque o ChatGPT, ele também não faz esse processamento de dados de uma forma instantânea. Isso vai para algum lugar e isso é capitalizado, essa informação, se também vai ser útil ou não para ele. Mas está lá, Fábio. Não, tudo bem. Não tem como mais, aquilo que eu te falei, não tem como mais retroceder nesse sentido. Eu sentido. só quis trazer a questão da postura dele.
da resposta dele, não mas que ele eu... realmente... programado para Não responder que- assim. mas Naquele momento, realmente, ele não consegue buscar essa informação. Mas a partir do momento que você inseriu aquela informação lá, não tem como mais Você puxa ela de retirar, volta. E ela está lá no sistema dele, né? Essa frase é atribuída a vários autores, mas é uma frase que ela mata esse raciocínio de forma muito clara. Se você não está pagando, você é o produto. Justo. Né? Se você não está pagando, você é o produto. Então, o grande produto hoje da tecnologia não é outro senão o próprio ser humano. Por quê? Dados, O né? que a tecnologia quer hoje? Dados. Ela quer conteúdo. Para quê? Para que esse conteúdo gere algum benefício financeiro lá na frente. Então, o ChatGPT, ele não quer informar a humanidade de textos maravilhosos, de conteúdo. Não. O ChatGPT quer captar dados para que esses dados sejam revendidos para comerciantes e esses dados possam gerar lucros quando o comerciante vai oferecer para mim, para o Fábio, para o Sérgio, produtos direcionados Sem para a dúvida. minha necessidade. Sem dúvida. Então, essa é a função do ChatGPT no final das contas, né? E ele faz isso de uma forma muito elegante. Ele faz isso conversando com você, batendo papo com lógico. você, gerando imagens para você, produzindo para você algumas coisas que te são necessárias, como a correção de texto. Por exemplo, eu ensino meus alunos a usar o ChatGPT para fazer pesquisa para a produção de textos. Então, olha, você quer pesquisar direitos autorais. Entra no ChatGPT e fala, ChatGPT, me diz aqui quantos autores falam sobre esse tema. Ele vai te falar, olha, tais autores, tal. Me diz qual livro que esse autor faz. Ele vai te falar, me dá uma resenha desse livro. Ele vai te dar uma resenha daquele livro. A partir daquilo ali, você verifica se é interessante ou não você adquirir aquele livro para aprofundar o seu conhecimento. E em adquirindo o livro, você pode fazer exatamente o que você fez. Você pega trechos do livro, coloca no ChatGPT e discute com ele, como se estivesse discutindo. Você coloca, ChatGPT, eu quero que você agora assuma um perfil de um pesquisador acadêmico e eu quero discutir com você o texto a seguir. Você coloca o texto e fala, olha, sobre esse texto, qual a probabilidade dentro do direito disso prosseguir? Há alguma questão nesse sentido que é problemática, que fere, por exemplo, direitos humanos, direitos constitucionais e tal? E aí você vai discutindo com o ChatGPT como se com um pesquisador experiente, com um professor universitário. Então, nós temos o que o consumidor desse tipo de conteúdo deve ter em mente é o seguinte, não utilize a internet de forma inocente. Tudo que você produz está sendo captado. Né? E eu não estou falando isso no sentido de filmes de ficção científica, de que o mundo vai ser dominado. Isso aí não há nenhuma possibilidade durante toda a pesquisa que eu tenho feito. Né? A inteligência artificial está muito aquém do que esses grandes escritores ou escritoras conseguem produzir. Né? O que ela faz é literalmente isso, é um movimento comercial para captar dados e, em captando esses dados, revender esses dados a quem interessa. O grande problema aqui, Sérgio e Fábio, é como que a gente vai discutir essa regulação. Para quem interessa o quê? E quem tem direito de ter informação dos meus dados? Professor, deixa eu entrar num assunto importante que é o direito. O senhor, professor, ensinando seus alunos a usar o ChatGPT, por exemplo, mas... E o direito, como é que está nisso, né? Petições feitas pela inteligência artificial. Elas estão lá, se você pedir uma petição, ele faz. Até decisões judiciais sendo assim colocadas em dúvida. Essa decisão foi o ChatGPT ou tem um relator de verdade? Como é que o senhor está tratando isso nas suas aulas? Excelente pergunta, Sérgio. Parabéns pelo raciocínio. O que nós temos hoje? Em 2016, o CNJ publicou que todos os tribunais já utilizavam tecnologia de inteligência artificial. 2016. Tá? A gente tem todos os tribunais do Brasil já estão com um processo eletrônico. Tem tribunais que já estão 100%, outros 95%, 98%, ou seja, quase a totalidade do judiciário brasileiro já está no formato eletrônico. Tá? Tudo isso, a gente tem um volume de 100 milhões, geralmente, de processo ano, então tudo isso são dados.
estão sendo coletados. As decisões nós já temos decisões que são feitas não pelo ChatGPT, mas por programas específicos. Você tem programas que ele profere decisões judiciais específicos para isso. Nós temos o presidente do Supremo Tribunal Federal falando na cadeira de presidente do CNJ, que chamou Google, Microsoft e Amazon para que essas Big Techs produzam para o judiciário brasileiro tecnologia de inteligência artificial para auxiliar o judiciário na prestação do seu serviço jurisdicional. Então a gente já tem, isso é uma realidade, não tem nada de oculto. Agora, a forma como que essa tecnologia está sendo utilizada é esse que é a grande questão, que não há uma transparência. Por exemplo, essa decisão específica que você muito bem citou agora, da decisão que foi utilizada, que foi produzida pelo ChatGPT e que inventou a jurisprudência. O que aconteceu? Quem fez essa decisão não se atentou para a tecnologia que ele estava utilizando. Primeiro, o ChatGPT não é a tecnologia ideal para produzir decisão ou para produzir uma petição inicial. Ele faz com competência, Só que nós temos Legal Techs, que são programas, softwares de inteligência artificial específicos para a área do direito. Tá? Para produzir petição, para produzir decisão judicial, para fazer pesquisas jurisdicionais, são específicos. Eles até usam o ChatGPT, mas de uma forma muito melhor profissional, né? Então, o que ele fez foi, literalmente, me colocou o assunto, o resumo do processo lá e pediu uma decisão, e o ChatGPT produz a decisão. Era igual aquele cuidado com o Wikipédia, que nós tínhamos que ter, olha, vê lá a fonte que você vai pesquisar. Vê lá a fonte. Ué, o ChatGPT... Continua a internet, né? Não confie em tudo que você lê na internet. O ChatGPT é exatamente isso. Não é que o ChatGPT está te enganando, é porque ele capta informações. Ele quer satisfazer o cliente. Ele quer satisfazer a sua vontade. Então, se aquela informação ali está incompleta, ele completa de alguma forma aquela informação. Então, o grande problema hoje que nós temos não é utilizar a tecnologia. E aí foi uma grande discussão na comissão do Marco Legal da Inteligência Artificial no Senado. É educar a população para utilizar essa tecnologia da forma adequada. E esse é um desafio. A OCDE, inclusive, exige isso do Brasil como país membro. É uma tecnologia disruptiva. O país que não desenvolver a sua população no conhecimento dessa tecnologia vai ficar para trás. E o Brasil precisa. E isso que seu programa está fazendo aqui é excelente para a população. Essa discussão do que é, como usar, qual o impacto, como ela afeta, isso é excelente, porque o Brasil precisa cada vez mais desenvolver meios para informar a população de como utilizar essa tecnologia, para que decisões como essa não sejam realizadas. Então, o que o usuário hoje, tecnologia generativa como inteligência artificial, precisa ter em mente é exatamente o que você falou. Olha, ela produziu um conteúdo, ok, maravilha, agora eu vou checar a fonte, esse conteúdo bate com a realidade, e é isso mesmo que eu preciso, eu posso publicar isso. E outra, se eu publicar isso, é uma outra discussão, eu tenho que falar que coletei essa informação do ChatGPT. Então, a gente está num cenário limítrofe, Sérgio, em que a gente está avançando, não sabe muito bem quais os caminhos que esse avanço está nos dando, mas a gente precisa avançar. Avançar é necessário. E aí eu queria puxar a sardinha para o lado dos escritores, doutor, porque essa questão também se aplica na produção de literatura, na produção de ficção, na produção de trabalhos escolares, se aplica na produção textual como um todo, né? Existe um caso de uma revista americana chamada Clarkesworld. Eles tiveram que fechar a ferramenta de submissão de novos textos porque eles tiveram um pico, depois que o ChatGPT saiu, houve um pico de envios. E logo eles identificaram esses textos. Esses textos têm uma característica específica e identificaram, está sendo feito por inteligência artificial. Então eles fecharam, foi uma grande comoção de o que fazer. Porque, Sérgio, se eu chego lá agora, quero escrever um conto de 5.000 palavras em inglês sobre esse tema e coloca, o ChatGPT parece criança no parquinho. Ele vai criar o que ele quiser,
dentro da lógica dele, ele cria personagens, ele cria mundos. E aí você fala, ele está puxando isso de alguém? Sim e não. Às vezes ele pega a inspiração ao que cabe aqui nessa história. Eu tenho a história de um advogado que no futuro está lutando, tem uma causa contra a inteligência artificial porque ela simulou uma pessoa que não existia, sei lá, como uma testemunha, para ter esse problema. O ChatGPT vai chegar lá e vai criar toda essa história da cabeça dele. Não é a lógica de criação do autor, não são os personagens que o autor criou. Você pode até colocar isso lá, mas ele vai fazer tudo para você. Mas não da cabeça dele, é preciso... que ele vai tirar, isso que eu já falei. Ele vai pegar parâmetros, não é necessariamente copiar, mas ele vai pegar o que cabe aqui. Então aqui cabe eu puxar alguma coisa de uma história de júri do John Grisham. Então eu vou colocar aqui. O que cabe aqui, eu vou pegar um pedaço de um filme X. Que personagem é bom aqui? Eu vou pegar um personagem. E com tudo isso que você está falando, você sentiu também que a procura de pessoas interessadas em aprender a escrever diminuiu também? Você acabou sendo uma vítima da inteligência artificial com seus cursos? Não vou dizer que eu fui vítima, mas eu acho que talvez as pessoas vão parar a voltar... Quando elas entenderem o que está acontecendo, porque quando eu chego lá, crio um texto no ChatGPT. O que eu posso fazer com ele? Como o doutor falou, eu posso usar ele como uma fonte. Eu não vou pegar e já submeter e vou publicar, vou mandar para uma editora. Porque é facilmente identificado que aquele texto não foi feito por um humano. Eu espero que quando as pessoas entenderem o que está acontecendo, e nem só falando por mim, mas que elas procurem, olha, gostei disso daqui, como eu aprendo a fazer isso melhor? Porque aquele nível não dá para comparar um texto gerado pelo ChatGPT com o Torturado, por exemplo, que foi um dos grandes filmes, um dos grandes livros recentemente publicados no Brasil. Então, nós temos que entender que a escrita, embora ela é divertida, ela requer um nível de cultura que, infelizmente, uma boa parte da população brasileira não teve, foi negado, o sistema falhou com elas. Outro dia eu dei um curso de roteiro de cinema no Guará, e, infelizmente, eu recebi os roteiros dos alunos e alguns alunos não sabiam escrever língua portuguesa. Não sabiam pontuação. Fala isso para um professor, não, que isso é... Isso dói, então, mas assim, eu sou instrutor de escrita e isso parte o coração de saber que o sistema falhou com essas pessoas. E aí o ChatGPT, ou, enfim, estou falando dele como, né, foi porque apareceu primeiro, mas nós temos a chance de incutir nas pessoas, elas têm uma ferramenta de revisão. Só que elas já tinham isso no Word. O Google Docs faz isso, ele revisa textos muito bem. Mas a pessoa não tem essa noção de que essas ferramentas já fazem isso. E revisão de texto, se você tem o seu revisor, aquele seu botãozinho de corretor no seu celular ligado, aquilo é inteligência artificial. Às vezes ele erra, né? Você vai colocar, ele bota uma palavra nada a ver. Mas eu acho que sistemas assim, eles podem, se bem usados pelos professores de língua portuguesa, de literatura nas escolas, eles podem ajudar a despertar um interesse pela escrita literária, eles podem despertar um interesse pelo uso da criatividade quando você não tem a ferramenta. Se o Estado brasileiro falhou com essa pessoa em dar a educação necessária para ela, e ela tem uma ferramenta que vai cobrir esse pedaço até ela, sabe, equiparar, até ela aprender e ela perceber onde ela tem que aprender, buscar esses recursos, cara, eu sou super a favor. Porque a gente tem que olhar para fora das capitais, para fora da nossa bolha de pessoas de nível universitário e que tiveram acesso. Esses cursos que eu tenho dado no Guará, eles têm aberto muito meus olhos para isso. Nós temos que usar da maneira correta. Então, se a pessoa tem uma ideia, ela quer escrever uma história, o ChatGPT vai fazer para ela. Ela vai mandar para um editor ou vai mandar para um professor dela e falar, me ajuda a escrever isso aqui melhor. É a melhor coisa que pode acontecer para ela. A gente está diminuindo o gap, ou a distância entre uma pessoa que tem uma ideia, mas não sabe como executar. A inteligência artificial bem usada, ela te ajuda a executar algo que você não é capaz. Não vamos demonizá-la, né, professor? Não. E por coincidência, né, professor Ulisses Juliano, lá na Câmara dos Deputados, a inteligência artificial é Ulisses, né, em homenagem a Ulisses Guimarães. Grande, doutor Ulisses. Aqui no Supremo Tribunal temos o Victor e também a Rafa, né? Nós temos, o Victor é um excelente sistema. Olha que coisa incrível, Sérgio. O Tribunal de Contas da União, TCU, ele desenvolveu duas
duas tecnologias. Ele pediu para universitários, e é uma outra coisa que a gente tem que reconhecer, o Brasil está indo muito bem nisso, nós temos um alto nível de pesquisadores e desenvolvedores de tecnologia nessa área, e a UNB é muito bem solicitada, e o Vitor, por exemplo, é da UNB, Mônica, Sofia, que são os dois do TCU. Imagina o cenário, um servidor público altamente qualificado, muito bem preparado, quanto que ele gasta de tempo para analisar uma licitação. Agora imagina o Brasil com mais de 5 mil municípios, com 27 estados federados. Imagina a loucura de demanda aí que isso gera para um tribunal de contas. O que é que o TCU fez? Desenvolveu 2 softwares. E essa tecnologia, o objetivo dela é exclusivamente ler licitações, pedidos de licitações, processos licitatórios, identificar neles ou falhas ou virtudes para que ele possa passar, ser aprovado, ou para que ele possa entrar numa situação de revisão, de reanálise ou negado. Né? Então, é isso que eles fazem. O Vitor faz isso também no STF. Ele vai discutir a admissão ou não do processo. Se o processo é admissível para continuar ali, do recurso, perdão, é admissível para continuar ou para ser analisado ou não. Então, isso passa antes de ir para um ser humano. Justo. Então, antes de chegar na mão de um ser humano, a tecnologia já faz esse filtro e já emite um relatório. Olha, esse processo licitatório tem erros aqui, falhou na legislação nesse ponto. Então, fica a seu critério. Aí o ser humano vai analisar, né, o relatório. Exato. Entendeu? Economiza a hora de trabalho, acelera a velocidade do judiciário e permite que as coisas, né, você tenha mais foco. O TRT da nona região... Provoca desemprego também. É isso que eu ia falar agora. O TRT da nona região desenvolveu um projeto chamado Projeto Solaris, que é exatamente 21 robôs, né? Cada robô fazendo atividades específicas de servidores. Substitui 21 servidores. Essa é a grande questão. A tecnologia tem esse potencial de substituir. Aí o ouvinte, o telespectador fala, meu Deus do céu, meu emprego. Gente, não tem nenhuma atividade empregatícia, nenhuma atividade laboral que não possa ser substituída pela tecnologia. É uma questão de tempo. Nós temos neurocirurgia sendo realizada por inteligência artificial. Diagnósticos também, né? Diagnósticos. Isso aí já é realizado. Você está ali no seu médico, ele está digitando, ele está fornecendo dados, aquilo que eu falei no início, imagens, para a tecnologia. Né? A tecnologia faz uma análise de todo aquele conteúdo que ele colocou e vai dar o diagnóstico e o tratamento e a medicação e tudinho para o médico. O médico analisa se aquilo ali condiz com a realidade e assina embaixo. Então, a gente tem tecnologia nesse nível de qualidade. Então, hoje, o escritório, Sérgio, que eu entrei como estagiário, né? Não vou falar os idos aí, mas quando eu entrei como estagiário... Doutor está escondendo o jogo. Hoje ele tem uma abrangência maior de clientes a nível nacional, um grande escritório aqui em Brasília, e tem menos funcionários. O que ele fez? Ele aumentou a sua carteira de clientes e diminuiu sua carteira de sua quantidade seu quadro de funcionários, justamente implantando tecnologia na sua atividade. Pena que o tempo está voando, Fábio. Infelizmente, vamos ter que já encerrar aqui, partir para as considerações finais. Mas antes eu falei aqui da ferramenta RAFA do Supremo Tribunal Federal. E ela foi criada justamente como redes artificiais focadas na Agenda 2030. É uma ferramenta do STF, lançada em 2002, que apoia a classificação de acordos ou de petições iniciais em processos do STF da Corte de acordo com as ODS, né? Das ODS que tratam da Agenda 2030. E também temos o Victor, como falamos aqui também, que trata da pesquisa e desenvolvimento para identificação de temas de repercussão geral. Fábio Madrigal Barreto, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. O Fábio esteve conosco participando aqui na Rádio Justiça nesse debate sobre violação dos direitos autorais com o uso da inteligência artificial. O Fábio, que é jornalista, autor premiado de 2 romances, criador de curso online de técnicas para escritores e também viveu nos Estados Unidos por 15 anos, né, Fábio? Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Só uma consideraçãozinha final. Por favor. O que a gente fala na área da criatividade. A inteligência artificial não necessariamente vai tomar o seu emprego. Você tem que saber usá-la.
Quem souber usar a inteligência artificial, continua com o emprego. E pense assim, um dia todo mundo usava chapéus. Hoje em dia ninguém mais usa chapéu. O chapeleiro teve que aprender a fazer boné, fazer outras coisas. Então, a grande mensagem dessa evolução é: vamos evoluir juntos, quando possível. Obrigado pelo convite, obrigado, doutor Ulisses, pela aula, pelas informações. Obrigado aos ouvintes, até uma próxima. E rapidamente, para os escritores, Fábio, qual o seu recado? Escritores desse Brasil, é possível fazer. Vamos contar histórias do nosso Brasil, histórias do que nós sonhamos, do que nós aspiramos. Um dia, algum escritor de ficção científica nesse mundo pensou em inteligência artificial. Hoje ela existe. Tem um grande vídeo do Arthur Clarke falando que no futuro nós nos conectaríamos por vídeo, nós realizaríamos tudo à distância. E esse vídeo é de 60 e pouco, 70 e pouco. Hoje isso é uma realidade. Sempre lembro dos Simpsons, né? Aquela família. Não, família Simpsons não, Jetsons. Jetsons, isso. Jetsons. Então, muita coisa do que um dia alguém sonhou, hoje é realidade. Então, não deixem de sonhar. Escrevam, usem as ferramentas de inteligência artificial em seu favor. Não cometam plágio, chequem isso. Não, isso é uma verdade. Conte a sua própria história. Só ela tem o poder de ser vendida, de conquistar. Só ela tem o poder de transformar a sua vida. Pensa na sua vida primeiro, depois nos leitores. Então, escreva, 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 confie no seu trabalho e estude, aprenda, vá longe. Boa sorte. Professor Ulisses Juliano, muito obrigado por estar conosco, mestre em Direito, especialista em Processo Civil, Inteligência Artificial, professor, advogado. Também muito obrigado, e as suas considerações finais, pode até olhar para a câmera e deixar o seu recado para quem ficou assustado com essa conversa nossa. Não fique assustado, essa é a primeira informação, não fique assustado. A tecnologia é uma tecnologia que realmente tem tudo para melhorar a qualidade da vida humana, né? Se você quer ser escritor, procure o Fábio. O Fábio faz vários cursos, produz vários cursos nesse sentido. E a grande questão da tecnologia que eu deixo aqui, Sérgio, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, é justamente o que é arte hoje. Né? Qual o conceito da arte? Nós temos um trabalho que ganhou um concurso de arte lá no Colorado, nos Estados Unidos, em que esse trabalho foi todo produzido por inteligência artificial, comandado por um ser humano. E aí esse ser humano não revelou porque ele queria justamente, esse artista queria justamente chocar a comunidade. E ele falou assim, olha, a inteligência artificial já é capaz de produzir uma arte nesse nível. E o que é arte? Então, o que é um conteúdo de qualidade? E o direito autoral da inteligência artificial? Os Estados Unidos não aceita, a Inglaterra já aceita. Então, a gente tem essa grande debate discussão. Que não vai terminar tão cedo. Não termina. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado à audiência e estamos sempre à disposição, Sérgio. Muito obrigado aos nossos convidados. Lembrando que essa conversa vai estar disponível, essa entrevista também no YouTube para você assistir, compartilhar com quem quiser. 11 horas em ponto, Revista Justiça vai ficando por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí a Ariana Fonseca e o Entretexto. Um ótimo dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.